Ah, Brasil brasileiro, meu mulato prisioneiro, quantos versos são precisos para te cantar? Esse Brasil lindo e trigueiro, terra de sambas e pandeiros, o qual nunca se pode parar de lutar. E como precisou lutar esse nosso povo? Mas a verdade seja dita, nem sempre foi assim. Sim, já tivemos tempos muito mais tranquilos em terras brasileiras, ou melhor, antes do Brasil ser Brasil. É que até a chegada dos portugueses, fruto da expansão marítima, mais de 300 entidades indígenas imperavam por aqui. Desfrutando das nossas riquezas naturais e zelando por elas, as etnias podiam até brigar entre si, mas as brigas eram muito menos bélicas do que os originários enfrentariam a partir dos anos 1500. E a primeira dessas lutas foram travadas graças às doenças que os europeus traziam consigo. Mas, claro, apesar dos altos índices de mortalidade causadas pelas doenças, essa não foi nem de longe a batalha mais grave e duradoura que a população indígena teria que travar. Essas outras batalhas não se deram de forma imediata, como costumamos pensar. Quando as primeiras embarcações chegaram na América, o comércio com as Índias era a grande coisa de Portugal. As especiarias era o que tinha de mais rentável no momento. Enquanto o Brasil, que tinha seu bioma desconhecido pelos europeus e parecia valer de não muito esforço, já que foi achado prata em territórios que foram conquistados pela Espanha. Mas tão logo se descobriu que por aqui, em se plantando tudo dá, os indígenas se tornaram alvo de exploração e escravização dos portugueses. Mesmo protegidos pelos jesuítas, a mão de obra dos originários foi explorada sistematicamente por 2 séculos. Vale lembrar que, a despeito da simpatia que nutria pelos indígenas, esse grupo católico chegou à América Portuguesa junto com Tomé de Souza em 1549, justamente a fim de catequizá-los. Em outras palavras, tinha o objetivo de afastar os indígenas de sua própria cultura. E assim foi até 1758, quando 3 anos depois que a lei que aboliu a escravidão indígena, o fim do cativeiro dos originários foi estendido por todo o país. Ao menos no papel. Assim como aconteceu algumas das leis que visavam pôr fim ao cativo dos negros, a lei de 1758 foi constantemente desrespeitada, mas da mesma forma que os negros, os indígenas seguiram lutando, até conseguir se libertarem de fato. E como já foi dito, lutaram muito. Afinal, a vida pouco mudou para eles na passagem da colônia para o império. Se àquela altura o mundo se reconfigurava, o Brasil pouco mudou. Ou melhor, mudou, mas para continuar do mesmo jeito. E claro, com os indígenas não seria diferente. Forçados à integração pela política assimilacionista da coroa, os indígenas tiveram que muitas vezes escolher entre abandonar seus costumes ou continuar vivos. E mesmo aqueles que cumpriam as determinações dessa política propostas por José Bonifácio, não estavam assegurados em seus direitos. A Lei de Terras, por exemplo, em 1850, que garantia reservas destinadas à população indígena, ganhou uma nova regra 4 anos depois. As terras só seriam destinadas a eles em caráter de usufruto, o que deixava inteiramente na mão do governo, que decidia segundo seus próprios critérios e, quando bem quisesse, se mantinha ou não a concessão do benefício. Obviamente, a situação mudou com o advento da República, mas não no início. Como dizia Paulo Frontin, os selvícolas esparsos ainda abundam nas nossas majestosas florestas e em nada diferem dos seus antecedentes, de 400 anos atrás. Não são nem podem ser considerados partes integrantes da nossa nacionalidade. A esta cabe assimilá-los e, não conseguindo, eliminá-los. Esse trecho, proferido por Paulo Frontin, durante as comemorações do 4º centenário do Brasil, deixa ver o tipo de mentalidade que ainda vigorava por aqui no início do século XX. Mas, finalmente, a partir de 1910, com o Serviço de Proteção ao Índio, dirigido por Marechal Rondon, a luta indígena entrou numa nova etapa. Nem por isso, os direitos indígenas foram devidamente observados nas constituições que se seguiram a esse período. Foi só com a Constituição Cidadã, prolongada em 1988, que os povos originários foram efetivamente reconhecidos como cidadãos desse país. A demarcação de suas terras, porém, ainda demoraria a acontecer. Caso também dos quilombolas, que até hoje lutam para conseguir reconhecimento de direito à sua terra. Mas isso é tema para o próximo vídeo.